assunto aqui é relacionamento. Então, tanto o pastor Diogo como o presbítero Vinícius falaram sobre como se processa, o porquê que nós nos afastamos da paternidade. Quando eu falo, não é só em relação ao nosso pai, nossos pais biológicos, né? Como nós hoje não entendemos essa questão. Uma igreja como essa, igrejas como essa, que é minha nossa, que trata do discipulado como coisa séria, e que não entende, que é formado de pessoas que não têm a revelação da paternidade, elas vão ter, é uma igreja que vai ter muito problema. Por isso que muitas igrejas pararam pelo meio do caminho, começaram a fazer encontros, célula, não sei o quê, e pararam, porque chega um momento que a paternidade ela é requerida, cada milímetro cúbico da nossa paternidade é exigida, e se não temos paternidade para oferecer, simplesmente o nosso ministério para. Dá para você ser um pai aí que é chamado de pai dentro de uma casa, mesmo sendo pai, e dá para levar a vida toda aí, tranco e barranco, mas quando chega na questão do ministério cristão, tudo é barrado, porque não tem acordo, não tem como você não ser pai e ser um líder cristão. Tanto é que, não sei se vocês já pensaram nisso, que os líderes cristãos antigos, e até hoje, né, uma igreja que é tradicionalmente cristã, a Igreja Católica Romana, da onde nós saímos, né, saímos por causa dos desvios doutrinários deles. Até hoje, os líderes, apesar de solteiros, né, apesar de não casarem-se, não sei por que inventaram essa história, eu sei por quê, mas enfim, não é o momento agora de falar. São chamados de pai, né? Pai em espanhol e pai em italiano. O líder máximo é chamado de papa, que é pai em italiano, e os que trabalham nas paróquias chamam padres, porque essa é a formação, essa é a posição de um cristão, como aquele que é pai, aquele que vai cuidar, aquele que vai ensinar, aquele que vai formar. As gerações vão se formando, as pessoas vão tendo um encontro com Deus, e elas precisam encontrar, fala o teu irmão assim, as pessoas quando chegar diante de você, elas precisam de um pai. Um pai segundo o coração de Deus, segundo o coração dele. Então, se você até agora não foi convencido da importância de você ser um pai, depois dessa palavra eu tenho certeza que você não vai mais ter dúvida como é importante, porque eu vou falar daqui, irmão, das implicações, das consequências, as consequências do rompimento da intimidade com os pais. Então, a palavra aqui não é simplesmente fazer você tomar uma decisão de chegar lá, visitar teu pai lá, ir na casa do teu pai, né, biológico, e se reconciliar. Isso é importantíssimo, se você puder, né, se eles estiverem vivos, né, senão você pode falar com Deus, não vai falar com o pai morto, porque é proibido isso, viu, irmão? Isso daí é necromancia, isso é pecado, tá? E mesmo porque não é possível falar com gente morta. Pessoas mortas têm um abismo. Mas você pode falar com Deus e dizer assim, eu me reconcilio com a paternidade. Então aqui eu vou falar das consequências as consequências de uma falta de intimidade. Talvez você adquiriu isso certamente teu contato com teu pai. Irmãos, eu tive um pai maravilhoso, uma bênção, um homem de Deus, mas na época dele, meu pai nasceu em 1920 e pouco. Então assim, é daquela forma.
pai foi um homem extremamente honesto, homem de Deus, buscou a Deus, se converteu mesmo, é realmente convertido, grande evangelista. Então aqui a gente não está aqui para ficar exigindo perfeição de ninguém, meu Deus, né? Quem somos nós? Nós estamos aqui para consertar um rumo errado. Eu quero que você saiba o seguinte, irmãos, cada atitude, cada olhar, eu percebo de vez em quando, eu estou assim brincando com meus netos, né, com a Isabela, com o Gabriel, e eu presto atenção, eu de vez em quando olho assim, a Andressa, minha filha, a pastora Andressa, ela para tudo que ela está fazendo, ela está, às vezes, ela vê com os filhos dela, ela para e fica olhando. Então até como que eu falo com os filhos, o que eu faço, cada detalhe pode mudar para melhor ou para pior o relacionamento que eu tenho, que ela tem comigo, que eu tenho com ela. Então, meu irmão, fala para o teu irmão assim, toda atitude, toda palavra, todo olhar é extremamente importante. E vai modificar, vai transformar a vida de uma pessoa. Vai levar a pessoa ou à ruína ou ao extremo sucesso. Então, é muito importante tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Porque eu tenho certeza que você mesmo solteiro, você vai ser pai. Ou se você não vai ser pai biológico, você vai adotar alguém, ou você vai ser pai espiritual, ou já é pai espiritual. Então, saiba que tudo que você pensa, tudo que você fala, para onde você olha, todas as suas atitudes são muito consequentes, tem muitas consequências. Por isso que é importante nós aprendermos com o Pai a sermos Pai, amém? Então vamos lá. Essa separação causada por tantas coisas causam consequências. Então aqui no texto de Lucas 15, eu escrevi um monte, nada a ver aqui, 136, 16, mas ele deve ter feito direito aí. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e a alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui é o filho pródigo, que sai de casa, como já foi falado aqui, e gastou tudo que tinha com as prostitutas, gastou com a bagunça, e agora ele se encontra sem amigos, agora ele se encontra na miséria, e agora ele se encontra tendo que comer a comida dos porcos. E nesse momento ele para pensar, e ele lembra que ele tem um pai. Irmãos, esses dias eu até falei sobre esse assunto lá no grupo do Garf, e veio um insight muito interessante, que se esse menino, no meio daquela confusão zaiada que ele se envolveu, se ele se envolvesse numa briga, mas você já imagina isso? Já imaginou isso? Ele se envolve numa briga e se ele leva uma paulada na cabeça, ou se ele come alguma planta, morrendo de fome, de repente o cara fica doido, come alguma coisa e perde totalmente a memória. Hoje a história não seria como o que nós estamos contando, como Jesus contou. Seria uma história de um desastre. Então, Deus, Ele está evocando, Ele está dizendo para você nessa manhã, lembre-se que você tem um Pai. E lembre-se que não existe ninguém melhor do que Ele para ser um professor de paternidade. Se você quer ter um bom exemplo, você pode olhar para o teu pai biológico, para os seus líderes espirituais, mas olha para o teu Pai do céu eterno. E foi o que esse menino fez. A Bíblia diz assim, caindo em si, disse, né? Ele disse para quem? Ele disse para ele mesmo, porque ele não tinha mais amigos. Voltarei para a casa do meu pai. Se
tem uma obra que Jesus veio fazer aqui nessa terra, irmão, é nos devolver um espírito chamado espírito de adoção, pela qual clamamos Abba Pai. E nós vamos entender até o fim desse dia hoje, nós vamos entender isso, que Jesus não veio aqui na terra, irmãos, para formar religiões poderosas, influentes na política. Ele não veio aqui nessa terra para construir e incentivar grandes construções, grandes cidades ou grandes templos. Ele não veio aqui para criar uma estirpe de pessoas perfeitas, não. Ele veio aqui para devolver ao homem aquilo que ele tinha perdido lá no Éden, quando ele parou de chamar Deus de Pai, quando ele rompeu com a paternidade. Esse rompimento gerou muitas consequências. Isso vem se repetindo, inclusive com o relacionamento que nós tivemos com os nossos pais, mesmo sendo pais, alguns pais presentes, bons, servos de Deus, porque também tinham suas limitações, como foi dito aqui. Então, primeiro sintoma, eu quero que você vá anotando. Primeiro sintoma é a codependência. O que é codependência? Codependência significa depender da dependência de outra pessoa. Quando nós olhamos os nossos pais e nós vemos que eles têm problemas, têm defeitos, e aí, se não temos um relacionamento com paternidade, ou não temos resolvido a paternidade, a questão da paternidade em nós vamos acabar reproduzindo ou sofrendo do mesmo mal que os nossos pais e os nossos antecessores. O que é codependência? Na questão das drogas, é quando, por exemplo, uma esposa de um drogado, ela passa a ter um comportamento doentio por conta do vício do marido, ou do pai, ou do filho. Então a pessoa ela é tão enferma e, segundo quem mexe com essa questão, ela se torna mais ainda enferma, muito mais enferma do que o próprio drogado, porque o drogado, na hora, quando ele para, ele se torna uma pessoa, ele começa a ser restaurado. Mas e aqueles que estavam juntos? E aqueles que sofreram careta toda a pancada? Eles guardam muitos ressentimentos, irmãos, filhos de drogados, esposa de drogado, marido de drogada. Tem muita sequela. Então, mau relacionamento causa esse fenômeno chamado codependência. Cada família tem um jeitão, sim ou não? Cada família tem um jeitão de ser. Cada família tem até um cheiro. Não sei se você já percebeu que você entra numa casa e fala assim, o cheiro é diferente. Cada família tem um jeito de ser, tem um jeito de falar, tem um jeito de se expressar. E uma família... E por quê? Porque nós recebemos muito forte a influência, tanto bem, boa como má. Então, se a tua família tem costumes, se teu pai tem costumes, você vai dizer, como o Vinícius fala assim, nunca vou fazer que nem ele. Mas, irmãos, é quase que inevitável que nós sejamos atormentados ou sejamos levados a ter as mesmas atitudes. Eu vejo pessoas dizendo que o pai foi embora, o pai abandonou a família. São pessoas que elas se casam e elas dizem assim, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou abandonar minha esposa. Mas, são pessoas que têm que lutar muito com essa questão. É uma vontade de ir embora o tempo todo. Por quê? Porque essa distância causou sequelas, e uma das sequelas é o espírito de orfandade. Vou falar mais tarde. Mas por que eu estou citando isso na codependência? Porque a codependência é o quê? É você participar das mazelas daqueles que tinham que ter ensinado, tinham que ter te dado paz. Então, eu nunca vou agir como meu pai. Quando eu me casar, vou ter uma família melhor. Mas sabe de uma coisa? É possível isso, esse desejo do seu coração.
mas é possível se nós nos apegarmos, nos voltarmos ao Pai, a pedirmos que Ele, de uma forma sobrenatural, e aqui nós estamos para isso, tranquilamente, carinhosamente, Ele está nos ensinando a nos voltarmos para Ele. Olha isso que 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão rugindo, procurando quem possa tragar. Quantos de vocês que são pais se pegaram tomando uma atitude violenta com os seus filhos? Uma vez eu fui corrigir minha filha e fui além daquilo que eu tinha combinado. Irmãos, em casa a gente estabeleceu um padrão de como nós corrigiríamos nossos filhos. Nós conversaríamos, em caso do não entendimento, a gente usaria a vara, como a Bíblia manda. E de uma forma, de uma forma que não causasse sequela, a não ser boas, de obediência. Aliás, pai que não usa vara não ama o filho como deveria amar. Só dizendo. Mas teve um dia que, e uma das regras no uso da vara é você jamais usar a vara com nervoso ou com raiva. E um dia eu nem a vara usei, eu falei rispidamente. Aliás, não se deve falar coisas pesadas, as palavras machucam muito mais e elas ficam na memória por muito mais tempo. E quando eu olhei para os olhinhos da minha filha, ela estava olhando para aquele homem que não era aquele homem que tinha combinado com ela de como teria que ser. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo, e não nessa, em outras oportunidades também, falou comigo e disse assim: então, não é esse o pai que eu dei para sua filha. E naqueles momentos eu parava, chorava, falava: Senhor, por quê? Porque eu cresci vendo meu pai se descontrolando. Meu pai era um pastor da Assembleia de Deus, e o que acontece? Ele tinha aquele negócio de uso de costume, negócio de saia. Então, eu tenho 3 irmãs. Então, meu pai, quando via minhas irmãs com calça, ele mandava tirar e cortava na tesoura as calças compridas, não podia usar, tinha que ser saia. Então, minhas irmãs, elas descontroladas, e quando ele ficava nervoso, que elas enfrentavam, assim: você, não sei o que lá, como assim? E elas iam para cima, e ele também era um negócio muito doido. Então, eu cresci vendo meu pai descontrolado muitas vezes. E de repente, aquilo que eu mais temia, aquilo que eu mais odiava, eu acabei reproduzindo. Então, se você sabe que você tem atitudes, você sabe que você tem abordagens que não são de Deus, e você diz assim: pastor, eu não consigo parar, eu não consigo me conter, então é porque existe uma sequela de codependência muito grave. E essas sequelas são frutos de coisas que aconteceram geralmente na nossa infância. Você sabe, dá aqui uma dica para você que é líder, você que costuma aconselhar. Faz assim: toda vez que você for aconselhar uma pessoa, nunca olhe para essa pessoa como se ela tivesse a idade que ela tem. Toda vez que você for aconselhar uma pessoa, você fala com ela, você olha para ela como se ela fosse uma criança. Porque, em geral, quando uma pessoa está diante de um pastor, de um líder, e ela está lá com um monte de problema que ela já foi avisada, ela sabe que está errada, mas ela simplesmente não consegue resolver,
é sinal que ela tem alguma sequela, alguma coisa que ela adquiriu na infância. Então você tem que chegar na infância dessa pessoa e saber o que é o raciocínio e começar a trazer ela para a idade da compreensão, da maturidade. Não é fazer regressão não que eu estou falando, é você entender a raiz e vir até aqui e falar assim, tá vendo? Então esse é um raciocínio de criança. Então se você tem um discípulo aí birrento, que fica batendo o pé, que não aceita a direção, que fala assim, quem é você para falar assim comigo? Então, são pessoas que não tiveram um pai respeitável, ou que não aprenderam com Deus, estavam distantes de Deus, e não sabem o que é paternidade. Porque um líder, deixa eu falar uma coisa para você, querido, um líder, quando ele chega e fala assim, não faz assim, ele não está querendo pegar no teu pé. Ele não está querendo, porque a coisa mais horrível é ser chato. Assim, né? A gente gosta de ser legal. A gente gosta de todo mundo dar risada quando a gente fala. Falou, que bom, tal. Ninguém gosta de ser chato. Mas tem gente que fala assim, nossa, meu líder, ele parece que ele gosta de ser chato. Não, ele não gosta de ser chato. Ele na verdade, ele ama você. Eu comprei, mas não li ainda, um livro chamado assim, Não Quero Ser um Pastor Legal. E aí, igreja, você quer? Leia ou não leia esse livro? Não. Não, pastor, por favor. Porque um pastor que é legal, que é joinha, não é um pastor legal. Um pai que é legal não é legal. Bom, irmãos, aqui eu ia... Fala para o teu irmão assim, o Senhor está aqui. No Salmo 147, 3, ele diz assim, só Ele devolve alegria aos tristes de coração e cura as feridas. Fala assim para o teu irmão, você não coloque um ponto final na história que o Senhor está escrevendo. Fala para o teu irmão assim, fala assim para o teu irmão assim, você tem jeito, tua família tem jeito, tua paternidade tem jeito, você tem jeito como filho, você tem jeito como discípulo, você tem jeito como pai espiritual. Não coloque um ponto final naquilo que Deus está escrevendo. Hoje, Deus escreve mais um capítulo da história da tua vida. Aceite. Então, primeiro sintoma, codependência. A gente acaba reproduzindo, como diz a canção que a Elis Regina cantava, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ela chega à conclusão. Ela não, né? Quem escreveu foi o Belchior, essa música. Chega à conclusão que mesmo não aprovando o que os nossos pais fizeram, nós acabamos fazendo igual. A não ser que venha Deus e entre na história de uma pessoa e muda essa história completamente. Amém? Segundo sintoma de alguém distante dos pais. Aqui é para você localizar como que está a sua situação. Amém, queridos? Para depois a gente ser curado. Ações punitivas. O que são ações punitivas? Quando a gente fica punindo os nossos pais, a gente tem um ressentimento, a gente não admite que tem problema com o pai. Tem muitos de vocês que falam assim, que bom, os irmãos estão falando aí, mas eu não tenho problema nenhum, eu estou tranquilo. Estou tranquilo aí, beleza, não tenho problema, inclusive meu pai até já morreu. Só que assim, irmãos, não interessa se seu pai morreu ou deixou de morrer. Não interessa se você acha. A questão é a seguinte, mesmo ele tendo morrido, se você não resolver, porque a questão não é com ele, a questão é com a paternidade em si. Nós precisamos resolver o problema da paternidade, com a paternidade. Que são ações punitivas. São atitudezinhas que a gente vai tomando para mostrar que a gente não está contente. E se a pessoa não tem um pai, ela vai fazer isso com o líder. Você está entendendo? Tipo assim, é 8 horas a reunião, ele chega 8h15.
Ele tem moral, irmãos, é um negócio grave, ele tem moral de ficar esperando lá fora. Eu falei, caramba, eu cheguei muito cedo. Ele espera até estar um pouco atrasado para entrar, só para chamar a atenção do pai. Falou, mano, tá atrasado de novo. Tipo, eu faço o que eu quiser. Do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Você sabe qual a grande dificuldade dos pastores entrar na visão? É a conexão. Eles gostam dos resultados, eles sabem que é bíblico. É Bíblia. Cuidar de pessoas, cuidar de pessoas e ser cuidado. Todo mundo sabe que é bíblico isso aí. Uma árvore tem raiz, tem tronco, tem galho, tem fruto. Mas por que não entra? Porque na hora que chega na conexão, na hora que até isso, por exemplo, entre pastores é assim. Quando que o negócio trava? É quando o líder, pastor, chega para outro pastor e fala assim, então, irmão, a gente tem uma reunião aqui, tal dia é para vir, tá? Como assim? Eu já montei um ministério para não obedecer ninguém? Como assim? Quantos aqui querem ser empresário, mas não é porque você quer ser empresário porque você tem dom, porque empresário tem que ter dom, irmão, não é qualquer um que é empresário. Tem pessoa que nasceu para ser empresário, outro que para ser um bom funcionário. Mas por que todo mundo quer? Para não precisar obedecer. Por quê? Porque tem um ressentimento em relação a alguém, a você ser comandado. Então, vai ter então a pessoa ela vai fazendo, vai dando aquelas alfinetadinhas. Ela vai e faz um negócio, ela avisa o líder, fala assim, líder, eu vou em tal lugar, viu? É engraçado, tem uns manos que mandam os recados assim, pastor, eu vou fazer tal curso, beleza? Mas não, você não é perguntando o que eu acho. Ele fala assim, eu vou, viu? Fui. Mas só estou avisando para depois não falar que eu não avisei. Mas que tipo assim... Se não tivesse avisado, já decidiu. Esses dias veio uma pessoa falar comigo assim, pastor, eu estou sentindo de ir não sei para onde, ser treinada por tampa, assim, você está sentindo? E você está falando, não, porque eu tinha que falar com o senhor, né? Mas você está falando para mim, ou você está me avisando, ou você está pedindo a minha opinião? Aí ia ficar mal ela falar que está falando, né? Ele falou, estou pedindo opinião. Eu falei, então é não. Mas eu estou sentindo. Eu falei, então, isso não está na Bíblia. Sentir só não é motivo para você fazer o que você quer. Agora está lá no conflito, quero ver onde vai dar isso. Em geral, irmão, são pessoas que decidem. Porque tem coração de escravo, porque não tiveram um bom treino, não tiveram um bom relacionamento com o pai, com paternidade. Então são pessoas que aprenderam, na dureza da vida, a decidir, a fazer tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E aí, irmão, só se lasca. Essa pessoa fala assim, é o seguinte, a próxima vez que você for escolher uma pessoa para casar, você vai ter que passar pelo crivo, porque deu tudo errado. Você vai ter que passar pelo crivo dos seus líderes, da equipe dos seus colegas de equipe, minha, da pastora, da minha equipe de G12 inteira e da igreja inteira. Se tiver uma pessoa que não aprovar, você não vai casar com essa pessoa. Falei assim para apavorar, irmão, lógico, né? Falei, pastor, que é isso? Você está doido? Eu fiz assim. Então, é para provar mesmo. Se você está disposto a ouvir conselho. Mas onde a gente adquire essas enfermidades? E a gente começa agora a fazer daquelas alfinetadinhas. A pessoa começa a ficar adolescente porque não teve um relacionamento quando era criança, não recebeu abraço, beijo, tal. E ela começa... Adolescência, 14 anos, 15 anos, começa a falar assim, eu estou me sentindo sufocada nessa casa. Eu estou me sentindo sufocado, eu quero mais liberdade, eu estou me sentindo oprimido, eu não sou robô, eu quero decidir sobre a minha própria vida. Quantos já pensaram assim? Eu vou decidir minha própria vida, meu. Aí vai ter um traficante assim, ó,
Vem aqui. Você abandonou teu pai, e aqui está um outro pai, o pai da mentira, né? Como foi falado. E aí, meu irmão, a tua filha, presta atenção, você que tem filha. Você não sabe o preço que você vai pagar se você não resolver hoje seu problema afetivo com a tua filha, com o teu filho. Se você for uma pessoa travada para abraçar, para beijar, para conversar. Se você for uma pessoa travada para demonstrar afetividade. Ah, não aprendi então, não aprendeu, agora estamos aqui para isso. Amém? Porque você sabe o que vai acontecer? Tem muitos pais que chegam para mim e falam assim, a minha filha adolescente está gostando do maloqueiro. Está gostando do maloqueiro. Aí eu falo assim, então, e quem estabeleceu esse padrão? Pastor, mas eu não sou maloqueiro. Então, você não é um maloqueiro no jeito que você se veste, você não é um maloqueiro no jeito que você trabalha, mas você é um maloqueiro na forma de como você trata a tua filha. Então ela vai pegar uma pessoa no padrão, outra vez um pouquinho melhor, que talvez porque aquele cidadão, porque ele quer comer ela, ele vai tratar ela com mais carinho que você que é pai. Não tem mulher aqui, né? Ixi, tem irmã lá em cima. Falei comer. Você está entendendo, querido? Que o homem, quando está interessado em pegar, ele se torna um pai, uma mãe, um rico. Ele mostra que até que não tem, só para conquistar, para poder pegar. Todo mundo, homem, acha normal. Então, e com a sua filha, você acha normal isso? Tem uns caras que nem filha não tem, já falaram, não, aqui não. O negócio é comprar uma arma, um revólver. Pega aí, ó. Pegar umas armas daquela lá. Chega, dá uma dessa daí. Vai ver agora o que é bom para tosse. Pai, vai vir agora fulano de tal lá da igreja, o irmão fulano de tal, vem me buscar para a gente ir no McDonald's junto com os irmãos, mas a gente vai, mas eu estou pensando, estou gostando dele. Manda ele vir. Na hora que ele chegar, você abre a porta assim, pois não? Aonde é que eu vim buscar? Quem que você veio buscar? É a sua filha. Ah, ela deve estar por aqui. Você sabe dançar? Agora por quê? Porque ela estabeleceu um nível de maloqueiro na cabeça dela. Ou ele, menino, seu filho, vai estabelecer um nível de maloqueira. Quando eu falo maloqueiro, irmão, não estou falando nada, tem pessoa que é milionária e é maloqueira. Maloqueira, estou dizendo assim, pessoa vulgar, pessoa que não valoriza aquilo que é profundo, pessoa que não valoriza aquilo que é eterno, pessoa que não tem temor a Deus. Para mim, esse é um maloqueiro. Amém? Terceiro sintoma, daquele que tem uma distância com os filhos, daquele que teve um problema de distância. Eu sei, irmãos, essa palavra, toda palavra que você vai ouvir hoje, ela tem a ver com você como filho e você como pai, amém? Você como filho biológico e espiritual, e você como pai biológico e espiritual. Aqui, hoje nós estamos num curso de paternidade. Eu quero que você saia daqui um expert em paternidade. Mesmo você sendo criança, adolescente, você vai sair daqui sabendo o que é ser pai. Porque tem pessoa que não prospera, não vai adiante no ministério
cristão, porque simplesmente não sabe ser pai. E não sabe ser pai porque não é uma pessoa ruim. Não sabe porque não a aprendeu. Quando eu falei assim, que tremenda dica essa que eu dei, você chegar diante de uma pessoa que você vai aconselhar e olhar ela como uma criança. E você entender o que está acontecendo com ela, porque é lá na infância dela que você tem que pegar. Por isso que toda vez que eu vou aconselhar alguém, eu falo para a pessoa contar toda a história da vida. Aí como a pessoa conta, aí eu falo assim, então é aqui. Foi aqui que daqui em diante nós vamos começar a trabalhar. O que a gente vai fazer? Levar Jesus. E ele vai consertando agora, ele vai arrumando, limpando e colocando as estacas, os padrões dele, refazendo a nossa vida, amém? Outro sintoma, meu irmão, é frieza. Frieza espiritual e emocional. Quantos aqui tem problema de que não consegue chorar? Pode levantar a mão. Esses dias veio uma esposa dizendo assim para mim, pai, pastor, uma pessoa que eu amo demais, pastor, morreu. A minha tia morreu. Eu fiquei muito arrasada. Eu fiquei realmente mal. Foi uma grande perda. Eu amava demais essa pessoa. E você sabe o que o meu marido fez? Foi o que ele fez? Ele falou, nada. Nada, ele não fez nada. Não me abraçou, não falou nada, não disse assim, estou junto, não chorou junto. Aí eu exortei essa irmã, falei, olha, toma cuidado com as expectativas, para que ela fique bem. Mas a questão é que nessa hora você fala assim, mano, é aquilo que eu costumo chamar de barbeiragem de marido. Quantos maridos nós temos aqui? Quantos reconhecem que comete vira e mexe barbeiragem aqui? O que é barbeiragem? Não é só o que faz barba. Barbeiragem é aquele cara que faz coisa errada. E vai se arrepender lá na frente. E fala, meu Deus, não sabia que era barbeiragem. Você quer ver uma barbeiragem boa? A esposa está doente, está enferma, e o camarada exigir que ela continue dando para ele. Exige que ela continue fazendo comida para ele. Exigir que ela fique com a cara boa, mesmo ela estando doente. Porque você era assim com a tua? Você era assim com a tua mãe. Só que mãe é mãe. Esposa é esposa. Barbeiragem. Isso, meu irmão, o camarada quando fala assim, você não fez almoço não? E ela já falou assim, hoje eu não estou na amanhece bem. E o camarada fala, você não fez almoço aí? O que ele está? Ele está arrebentando com o relacionamento. Arrebentando. Mas onde ele aprendeu isso? Com um mau relacionamento na infância. Ele acha que ele é o tal máximo. Ele acha que ele é o máximo. Agora, quando ele fica doente, o mundo acaba. Acabou. Pastor, como que explica melhor o que é isso? Quais os sintomas de alguém que é frio espiritualmente e emocionalmente? Pessoa que não consegue se envolver emocionalmente com as pessoas, não consegue chegar, sentar diante da pessoa e trocar uma ideia, assim, falar, eu estou sentindo isso, aquilo, eu estou triste por causa disso, daquilo outro. Eu estou muito alegre. Uau, que comida gostosa! Você sabe que tem camarada que não tem a capacidade de falar assim, uau, que comida gostosa. Ou não tem capacidade de dizer assim, nossa, como você está linda. Mãe, que vestido bonito que a senhora colocou. Pai, uau, tá gatão, hein? Ô filha, que linda que você está ficando, que saudade de você. Pai, mas você me viu hoje de manhã, eu estou com saudade mesmo assim. São pessoas que não conseguem fazer essas coisas. Não sente nada. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A distância... deixa eu explicar só uma coisa.
existe uma enfermidade, nem é considerada enfermidade, é uma característica de alguns seres humanos que, segundo os psiquiatras, nem seres humanos não são, que é o tal do psicopata. O que é o psicopata? É o cara que ele nasce dessa forma. Ele não se torna, ele nasce com a incapacidade de sentir alguma coisa. Então ele vive ele é que nem um bicho, ele vive por interesse, ele quer se dar bem, ele quer sobreviver. Então, se na cabeça dele, ele colocar na cabeça dele que para sobreviver tem que matar outra pessoa, ele mata e não sente nada. É o psicopata. Então, esse tipo de pessoa já nasce dessa forma. Segundo os psiquiatras, são pessoas incorrigíveis. Não tem como fazer tratamento com psicólogo. Um cara que é psicopata, a única solução para ele não causar o problema é prender esse cara e deixar até ele morrer dessa forma. Preso. Porque solto ele vai causar. Talvez ele não vai causar, se ele for um cara que tem poucas aspirações, ele vai vivendo a vidinha dele, trabalhando, ele trabalha, acorda no mesmo horário, trabalha, tal. Agora, tem psicopata que tem ambições políticas. Em geral, muitos políticos são psicopatas. E eles não pensam duas vezes em passar por cima de pessoas, em matar milhões de pessoas, só para conseguir aquilo que eles querem. São psicopatas. Mas por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, a distância de relacionamento com a paternidade pode causar sintomas muito semelhantes à psicopatia. Tanto é que algumas pessoas que se convertem e resolvem essa questão da paternidade, elas mudam radicalmente, porque elas tinham um raciocínio meio de psicopata. Elas não sentiam nada, elas foram aprendendo a não sentir nada, não ter respeito por nada, por ninguém, não ter temor, não ter respeito por coisa nenhuma, nem pelas pessoas, nem pela vida das pessoas, não, é porque elas têm interesses e esses interesses vão conduzir essa pessoa. É grave, né? Então, como você fala para assim, como você não é um psicopata, mas se você tiver esses sintomas, você pode estar tendo sintomas de psicopata. Então vamos lá. Não consegue se envolver, não tem compaixão pelos aflitos e necessitados, não tem dó. Se é o tipo da pessoa que fica dando risada quando as pessoas se dão mal, toma cuidado. Eu acho estranho, você vê uma tiazinha na rua, uma velhinha, tomou um tombo na calçada, escorregar numa calçada lisa, e a pessoa cascar o bico. Tem gente já dando risada. Eu estou falando isso, tem cara agora dando risada. Então já é um sinal que você está sendo formado pelo diabo para ser uma pessoa sem coração, sem sentimento. Não tem compaixão, não tem dó das pessoas. Vê uma pessoa com necessidade e não sente dó. Até muitas vezes oferece afeto, mas sempre afeto como troca. Eu falo isso, você não fala. Eu te dei carinho, você não falou nada para mim. Eu fiz uma coisa para você, você não fez nada para mim. São pessoas que tratam o afeto como moeda de troca. Não consegue demonstrar carinho pelos familiares. Não consegue se apaixonar. Só tem interesse sexual, é incapaz de demonstrar quebrantamento espiritual, pode tocar a música que for, pode ser o que for, está um mover, o camarada está lá assim, e depois chega para ele e fala assim, pastor, eu não consigo orar, eu não consigo chorar. Por que eu não consigo chorar? Então, porque você foi atacado, você foi atingido de cheio na tua infância, para que você fosse insensível, e insensível com as pessoas, insensível depois com Deus. É uma pessoa áspera, confrontativa, fala duro com as pessoas assim, não se importa assim, fala e acabou. É aquela pessoa que fala assim, eu não estou nem aí. Ofende mesmo. Ela não se preocupa se a pessoa vai ficar chateada ou não. Se ela vai ficar triste ou não, se ela vai ficar... Qual vai ser a reação? Não sabe, não se importa com o jeito de falar. É uma pessoa áspera. Nunca usa a palavra perdão. Nunca diz, me perdoe. Ou nunca diz, eu te perdoo. São implacáveis, persegue pessoas que
que não concordam com ela. Transforma pessoas em coisa. Presta atenção, irmãos. É psicopatia pura aqui. Olha para as pessoas como coisa. Só porque para alcançar a conquista. E não investe no relacionamento. Fala para o teu irmão assim, relacionamento tem que ter investimento. Fala para ele assim, o Senhor tem uma boa notícia para você. Ezequiel 36, vamos ler todos juntos? Ezequiel 36, 26. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Darei a você... Não, vou falar que nem homem. 1, 2, 3 e já. Darei a você um coração puro, porém um novo espírito em vocês. Removerei o coração de pedra que tem por um coração que vive segundo a vontade de Deus, não segundo a própria vontade. Tem uma tradução que diz assim: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne em vocês. Ou seja, vocês serão maleáveis, serão sensíveis. Amém? Mais um sintoma. Vou ver se eu consigo falar todos os sintomas aqui. Para você sair desse... Para a gente depois almoçar... Fala assim, mano, tem esse sintoma, eu quero resolver. E, não interessa o que você vai fazer. Hoje, se precisar você se jogar nesse chão aqui, né, se pendurar na caixa, não pendurar não. Precisar fazer o quê? Abraçar o líder aí, chorar, né? Comprar um doce para o pastor. É psicopatia aqui, por interesses, né? Então, assim... Você vai tá tendo aqui eu estou fazendo diagnóstico, aqui, nós estamos passando aqui como chama, a ressonância magnética, amém? Estamos passando aqui a tomografia. Outro sintoma, orfandade. É uma pessoa que apresenta a característica de órfão. O que é o sentimento de órfão? Ele sente o tempo todo que ele está sozinho, está abandonado. Não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para... se eu morrer agora... Quem já teve esse sentimento aí? Pode levantar a mão. Tipo, se eu morrer, ninguém vai estar nem aí. Aí acontece aqueles caras que faz aniversário e não fala para ninguém. É que agora tem o Facebook e tal, que lembra, né? Mas antes era assim, não tinha nada disso. Aí o cara amanhece e fala assim, hoje eu tô meu aniversário. Vamos ver quem gosta de mim. É uma preocupação de órfão isso daí. Pessoa que não tem orfandade, ela não está nem aí, ela está tranquila. Ela sabe que, gostando ou não gostando, Deus gosta dela, acabou. E ela fica lá. Eu acho que vão fazer uma festa surpresa para mim. Eu acho que eu vou ter uma surpresa hoje. E ela passa o dia inteiro... tá todo mundo fingindo que não lembra do meu aniversário. Tá todo mundo fingindo, aí ó. Tá vendo? Aí... ela vai chegando em casa, fala assim, está todo mundo aí. Ela abre a porta, ela tem aquela surpresa, né? Ninguém lembrou. Irmão, eu já vi pessoas... Teve uma pessoa que falou assim, eu vou sair da igreja, eu vou sair da CQL. Onde já se viu? Ninguém lembrou do meu aniversário na igreja. Ninguém falou do meu aniversário, ninguém falou que eu existo. Então, para essas pessoas, eu não existo. E ela falando isso para mim, né? Eu falei assim, irmã, não é possível. A CQL, ninguém ter lembrado, ela passou, ninguém lembrou. E aí eu falei assim, se ninguém mesmo... para algumas pessoas que têm um sentimento de orfandade, mesmo alguns tendo lembrado, a pessoa não... ela bloqueia e é como se ninguém tivesse lembrado, mas tudo bem. Vamos supor que ninguém lembrou. Eu falei assim, irmã, vamos supor que ninguém lembrou. Então vamos fazer assim. Saiba que Deus está tratando você. Deus está tentando mostrar para você que você tem um coração de orfandade, mesmo tendo pai e mãe vivo. A orfandade, irmãos, ela é causada, tem várias causas. Uma é a perda mesmo do pai e da mãe. Pessoas que eram pequenas e o pai e a mãe morreu. Ou só era cuidado pela mãe, e a mãe morre também,
e aí fica cuidado, como os irmãos disseram, por tios, por avós. São cuidadas por outras pessoas que não é o pai e a mãe. Então, pessoas que estão... Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da morte aqui. Sofreram rejeição por parte da mãe, quando ficou sabendo que estava grávida, sofreu rejeição. Ah, pastor, mas como que... Eu não lembro. Então, irmãos, eu falo no encontro com Deus, eu falo muito sobre isso, na cura interior. Que mesmo a pessoa, o bebê, que nem o pessoal fala que matar bebê no útero da mãe é coisa normal, né? É uma questão de saúde da mulher. Irmão, um bebê, ele sabe, irmão, ele tem espírito já, ele tem alma, ele tem espírito. Nós vamos encontrar os bebês, quando a gente estiver no céu, a gente vai encontrar esses bebês, só que eles não vão ser varão, vão ser pessoas maduras lá no céu. Então você aí que perdeu o irmãozinho, tal, sabe que lá no céu você vai encontrar ele grandão, ele homem, né? Homem, porque vai ser tudo varão. Não vai ser homem masculino, vai ser um ser humano. Olha que interessante, queridos. Pessoas que sofrem rejeição na barriga da mãe já têm esse sentimento de orfandade. Não sabe, a pessoa nunca se sente bem, nunca se sente que está com alguém. Ela está cercada com 100 pessoas, mas ela está se sentindo sozinha. Quem já teve esse sentimento? Tem os irmãos da célula, tem os irmãos da igreja, tem os irmãos do G12, tem os irmãos, tem um pessoal, colega de escola, todo mundo gosta, mas a pessoa se sente sozinha e não se sente nunca amparada. Tem pessoas que foram abandonadas pelos pais, que têm esse sentimento. Pessoas que passaram por processo de adoção. Pessoas que foram adotadas e quando ficaram sabendo que eram adotadas, ficaram muito mal. Por isso que eu recomendo toda vez que alguém for adotar alguém, então logo a criança entenda, já fala, olha, você nasceu de outra barriga, mas eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu te amo, eu te adotei. Sentir-se preterido pela família. O que é preterido? Por exemplo, fala para o teu irmão assim, preterido é quando a sua mãe e seu pai gostam mais do seu irmão ou sua irmã do que de você. Quantos aqui já sentiu que o irmão ou a irmã é mais gostado do que eu? Você lembra que o pastor Diego falou que todo pai e mãe ama igual todos os filhos. Todo pai e mãe ama igual todos os filhos. Agora, gostar é outro papo. Gostar tem a ver com coisa Irmão, fala assim, gostar tem a ver com coisa gostosa. O que a mãe fala pro filho quando ela está cabreira com o filho e pisa muito na bola? Mano, eu sinto mó desgosto de você. Você só tem me causado desgosto. Por quê? Que ela está dizendo? É que ela não está gostando. Por que não está gostando? Porque o cara só está causando desgosto. Mamãe não é obrigada a gostar do filho. Um pai não é obrigado a gostar de um filho, se ele causa desgosto. E aí o que acontece? Você percebe que o teu irmão não causa desgosto. Então, seu pai e sua mãe gostam mais dela, do que de você. E aí o que nós fazemos quando a gente sente que o pai gosta mais dos outros? Ou quando a gente acha que o líder gosta mais dos outros? O que a gente faz? Começa a adquirir no coração um sentimento de Satã. Toda pessoa que toma atitude satânica de rebelião, antes ela desenvolve um sentimento de orfandade crônico. Pessoas que não param em igreja, pessoas que não param com discipulado, são pessoas que ficam observando como que os líderes tratam os outros, mas não faz nada, não conserta isso no coração. E cada vez que a pessoa é mais feridenta, mais órfã, mais o líder, mais o pai tem desgosto, porque a pessoa ela toma decisões
autônomas, ela fala de uma forma ríspida, ela fala de uma forma, não sei o que lá. Ela fere, ela faz aquilo que nós falamos lá do alfinetadas. Então ela vai causando desgosto. E cada vez mais desgosto, os pais vão se afastando. Porque ninguém gosta de ser afrontado, ferido, nenhuma autoridade, irmão. Apesar de é inevitável a gente ser afrontado, mas nenhum líder gosta de ser, nenhum pai gosta de ser afrontado. Então, se você é do tipo que fica afrontando líder, patrão, pessoas que estão em posição de autoridade, mãe, pai, né? Então, saiba que você tem um problema sério de orfandade. E se você não resolver isso, você vai ser uma pessoa muito infeliz. E se você tiver filhos, infelizmente, você vai ensinar eles a ter sentimento de orfandade. Porque sentimento de orfandade é um sentimento que se transfere. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Quem está achando isso aqui sério? Outras coisas que causam orfandade: sofrer uma grave decepção com os pais, deixar de receber interação afetiva com os pais em alguma parte no desenvolvimento da infância ou na adolescência. Quando não recebe carinho, começa a desenvolver um sentimento de orfandade. Por isso que tem gente que tem pai e tem mãe vivos, mora junto, mas se sente órfão. E ainda tem uns irmãos sem vergonha que falam assim, você... Quem já brincou assim com o irmão? Assim, você foi adotado. Quem já brincou assim? Ei, você é adotado. É o cão falando na boca da brincadeira. Ter pais adotivos que são repressores. Ou descobrir que é adotado mesmo de uma forma traumática e fora de hora. De uma forma violenta, né? Então, assim, a orfandade é um sentimento de não pertencimento. A pessoa, ela nunca... Você percebeu? Quem já falou a palavra assim? Meu pai. Quem já falou essa palavra? Meu pai. Quem já falou a palavra assim? Minha esposa. Quem já falou essa palavra? Minha esposa. Quem já falou assim? A minha igreja. Então, a pessoa que tem uma orfandade, ela tem uma dificuldade, ela até fala essa palavra, mas ela fala meio... porque a igreja somos nós. Quem já viu isso? Igreja somos nós. Então, para poder fugir do pertencimento, porque são pessoas que têm problema sério, elas não pertencem a lugar nenhum, elas não são de lugar nenhum. Está que nem aquela música, hoje eu estou lembrando de umas músicas do meu passado, que eu mexi muito no meu passado para estudar isso aqui. É terrível, né? Acho que é do Ultraje. Não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou lugar nenhum, sou lugar nenhum. Quem conhece a música aí? Só os velhos. Sou de lugar nenhum, sou de lugar nenhum. É um não pertencimento, é o que aconteceu com Satanás. Foi expulso do céu. E aí ele influenciou Adão e Eva lá para serem autônomos também. E aí foram expulsos do paraíso. E aí a pessoa fica o tempo todo cantando na igreja, cantando de novo a música do mundo, a música do Tim Maia. Me dê motivo para ir embora. Tô vendo a hora de me lascar. É o tempo todo. Quem vai fazer alguma coisa? Olha lá, o líder cometeu um erro. Falou um negócio que não se deve falar. Olha lá, fez errado. Tem uns irmãos que tá louco também, viu? Que só não sei o que pisa na bola. Fizemos uma vaquinha e o cara não deu nada. Isso aí tá com o coração amargurado. Então, aí tem esse lance assim, tudo eu. Quem já falou essa frase? Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Tem uma música também que faz, Pai mais fé. Tudo eu, tudo eu. Tudo eu. É o tudo ou nada, né? Aquele que tem um pensamento tudo ou nada. Por quê? Porque tem um sentimento de órfão. Órfão. Fica o tempo todo, ele não pertence. Então ele não fala, a minha igreja. Ele não fala assim, a minha esposa. Esses dias eu vi uma brincadeira que fizeram no TikTok. Não sei que é TikTok, é rapidinho, um negócio rapidinho.
que o cara fala assim... No mundo o pessoal tem namorada, né? Aí o pessoal tá, assim tá junto com a namorada e fala assim, traz uma pizza. De calabresa, tal, não sei o quê, não sei o quê. Para mim e para minha esposa. E não é esposa, é namorada. E o cara filmando a menina. Meu irmão, vocês precisam ver a reação. Quem viu essa daí? Quem já viu isso daí? Muito da hora. Eu fiquei emocionado. Ela falou, a minha esposa. Traz para minha esposa. A minha esposa. A mulher está fazendo alguma coisa assim, ela faz assim. Quê? Ai, amor, sério? Sério, já assim, chega todo, porque ele está declarando que ele está se responsabilizando, ele está dizendo assim, eu vou casar, eu sou teu marido. Olha, irmãos, como que esse mundo carece de gente que se responsabiliza, que tem um sentimento de pertencimento. Agora me fala, meu irmão, uma menina, você tem uma filha, aí de repente o cara fala assim, essa aqui é minha mulher, minha esposa. Eu falo assim, uau, eu estou me sentindo participando dentro de algum lugar e não é, muitas vezes é uma tranqueira. Ela é minha esposa, eles são meus filhos, eles são meus pais, eles são meus líderes espirituais. Encha a boca quando você falar daquilo que é teu. Pertencimento, essa aqui é a minha célula, essa daqui é a minha profissão, isso aqui é porque é sua, porque Deus deu para você, e Ele deu para você porque Ele confiou em você essa capacidade. Esse é a minha esposa, essa é minha mãe, esse aqui é o meu pai. Achei bonito o pastor Diogo falando assim para o Marcão, esse aqui é meu pai. Eu queria ter esse prazer, viu, Diogo, de estar com meu pai aqui presente. Mas ele já partiu, já se uniu ao Senhor. Então aproveita você que tem pai vivo, diz assim, está aqui meu pai. Não perca a oportunidade de dar um presente, não perca a oportunidade de estar no aniversário, de estar junto, de visitar, de mandar uma carta, de mandar um e-mail, de conversar. Né? Hoje está fácil conversar através da meio... Já acabou meu tempo já? É isso mesmo? 40 minutos. Na Bíblia fala, né, de uma pessoa que teve esse problema, não vou me delongar, Davi, que quando o profeta Samuel chega a mando de Deus, na família de Jessé, para escolher o próximo rei de Israel, ele chega para Jessé e diz assim, chama todos os seus filhos. Jessé chamou todos menos um. E aí o profeta olhou um, olhou outro, e falou assim, mas não é nenhum deles que Deus está chamando. Você não tem mais nenhum filho, não? E Jessé fala assim, filho, tem não. Tem mais um. A profissão dele é uma profissão que ele fica longe. A profissão dele é uma profissão que deixa ele distante. Então manda chama ele. E ele era o rei de Israel. Esse menino, Davi, irmão, você vai ver, irmãos, que ele foi, fala para o teu irmão assim, Davi foi de longe o melhor rei que Israel teve até hoje. O único que supera ele é Jesus em termos de reinado, amém? Mas foi um péssimo pai. Porque a sequela veio. Essa distância... Como assim um pai esquece do... Chama todos os seus filhos, você não chama todos? Só porque um está lá longe cuidando de ovelha? É o menor. Jessé disse, esses são todos os seus filhos que você tem? 1 Samuel 16:11. Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Fala, que mala, hein? Fala para o teu irmão assim, mas que mala era Jessé, hein? Fala para o teu irmão assim, ninguém nasce sabendo ser pai. É para isso que nós estamos aqui, amém? Quem reconhece aqui que precisa saber aprender a ser pai aqui? Você já disse para o seu filho, para a sua filha hoje que você ama ela? Você ama ele? Agora vai ser um tal de nego mandando, agora no intervalo vai ser, te amo. As meninas, os meninos vão ficar assim, o que está acontecendo com meu pai? Está doido?
Tá fanático, né? Acontece isso muito no encontro. O pessoal volta do encontro, depois aí no meio da semana vem chorando para mim. Eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu te amo. Eu falei, sai para lá, mano. É boiola agora? Tem que falar que me ama, meu. Porque não está acostumado, lógico. Não faz parte do escopo de costumes daquela família dizer que ama. Então é esquisito mesmo. Nunca me esqueço da história de um pastor lá de Minas Gerais, pastor... esqueci o nome dele. Escreveu aquele livro lá que fala da águia, da galinha. Pastor... Não era Jeremias. Esse pastor, ele conta que ele tinha um pai, ele se converteu, e ele tinha um pai que era espírita. Mas não era espírita assim, tipo, eu sou kardecista, não. O camarada tinha no fundo da casa dele um quarto, um lugar que ele atendia pessoas. Lá tinha aquele monte de altar, né? Então ele chegava, ele ia visitar o pai dele, ia visitar a mãe, via a mãe, mãe, tomava um café e tal. E aí quando chegava, via o pai com aquele monte de altar, falava assim, para com esse negócio, esses demônios aí, esse monte de capiroto, você está ficando louco, quer ir para o inferno, pelo amor de Deus. E sempre era assim, tretando com o pai. E um dia, irmãos, ele meditando, por isso que é importante meditar, né? Ele leu Malaquias que diz, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele disse que Deus falou tão forte com ele, ele falou assim, eu vou tratar, meu pai está vivo ainda, meu paizinho. E aí diz que ele conta, né, que ele chega para visitar a mãe, tal, e vai lá no fundo, o pai dele fala, cadê o pai, mãe? Ele está lá nas macumba dele lá. A mãe já era convertida. Aí ele chega lá, dessa vez ele chega, Jorge Linhares. Aí o pai dele fala assim, ô Jorge, você está aí? Tô, pai. Espera um pouquinho que eu estou terminando uma reza aqui, acabou de fazer. Ele contando, né? Eu esperei ele terminar as bagunças dele lá, o negócio lá, o satanismo dele lá. E falou assim, ô filho, você está aí? E disse que ele chegou e abraçou o pai dele, e deu um beijo no rosto do pai dele. O pai dele ficou até meio atordoado assim, saiu meio cambaleando, falou assim, o que foi, filho? O que está acontecendo? Não, pai, eu vim aqui dizer que eu te amo. Vim aqui dizer que eu não tenho nada contra o senhor. Você é o meu pai. Se não fosse o senhor, não teria existido. Ele falou assim, Jorge, meu filho, nunca nenhum de vocês, são 6 filhos, nenhum de todos os meus filhos nunca chegou em mim e falou que me ama e me deu um beijo. Aí esse pastor Jorge Linhares diz assim, sabe, queridos, não deu 6 meses, meu pai estava descendo as águas. Para se batizar. Aleluia! Aleluia! E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Irmão, se tem uma maldição sobre a terra, é a desconexão de nós com a paternidade. Enfim, vamos lá, vamos seguir. Orfandade é grave, viu, irmãos? Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre em segurança no seio da minha mãe. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Antes de formar no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Jeremias 1,5. Irmão, tem muitos textos. Não dá para mim ler. Vamos lá, próximo sintoma. Passando pelo luto. Eu quero voltar um pouco falando sobre uma das coisas que causa a orfandade. É a orfandade mesmo, para valer. Pessoas que perderam um pai. Irmãos, tem gente que perde o pai, a mãe, morre alguém que ama muito, passa aquele período, um período normal e tira de letra. Em geral, um luto, ele dura, vai de 6 meses a 2 anos, um luto normal. Aí, 2 anos ainda a pessoa chora, ainda lembra,
né? Tem momentos assim de choro e tal, mas pessoas que passou do tempo, passou de 2 anos e continua travada. E tem pessoas que entram num luto tão esquisito que ela começa a travar em todas as áreas. Demônios de orfandade se aproveitam da orfandade mesmo de verdade e acaba se apoderando dessa pessoa. Então, saiba o seguinte, que todo luto normal ele tem algumas fases. Amém? Vamos lá. Então assim, pastor, eu fiquei travado aqui. Então, em nome de Jesus, você vai sair. Quem aqui perdeu papai e mamãe faz algum tempo? Isso influencia de alguma certa forma. Presta atenção, se você não resolver essa questão da orfandade, você vai ter problema como pai, você vai ter problema como líder espiritual. Então, temos que resolver isso. Então, vamos lá. Fala assim para o seu irmão, assim, o luto normal tem etapas. Então, a primeira etapa é estado de choque. Então, a pessoa pergunta assim, o que está acontecendo, meu Deus? É estado de choque. E essa fase, meu irmão, não tem... nunca chega numa pessoa que está nessa fase e fala assim, para de chorar, não faz isso, não, deixa... O que você tem que fazer? Você tem que ficar do lado dessa pessoa, saber que ela tem alguém lá do lado, que ela não está órfã. Por isso que é importante você estar do lado. Por que eu estou enfatizando isso? Porque ultimamente está assim, né? A pessoa morre, o que acontece? O cara manda no zap lá, meus pêsames e... Está resolvido, não está resolvido. Quando morre, irmão, você tem que estar pessoalmente lá, junto com a pessoa que perdeu. Para ela saber que ela não está sozinha. Então, a primeira fase é estado de choque. A pessoa fica como que anestesiada. Nunca dê remédio de calmante para a pessoa que está no estado de choque, desse estado. É muito importante a pessoa viver essa anestesia, essa pancada. É muito importante ela sentir a pancada do luto. Porque é uma experiência que a pessoa vai deixar ela madura. Que tem gente que assim, morre, aí toma um remédio. Só que o que acontece? A pessoa fica lá sem sensibilidade, porque remédio tira... Na hora que passa o efeito, a pessoa volta a sentir. Então não resolve nunca, porque vai viciado em calmante, nada a ver, né? Então vem a segunda fase. Depois dessa fase do choque, vem a segunda fase. Negação da perda. Tipo, não é possível, não, essa pessoa não morreu. É a hora que a pessoa começa a sonhar com a pessoa morta. É nessa fase que muitos entram... começam a querer praticar espiritismo, necromancia, ou falar com mortos, que é uma prática abominável, irmãos. Ao homem foi dado morrer uma só vez, depois vem o juízo. Não existe um abismo entre Deus, entre os mortos e os vivos, e é um abismo intransponível. Então, pessoa que começa a falar com tio morto, com mãe morta, com pai morto, e falando assim, ele está olhando... Quem já falou essa frase assim? Fulano não está entre nós, mas está olhando por nós. Então, não está olhando por ninguém. O morto não olha por ninguém. O morto está nos braços do Senhor, ou está em outro lugar lá esperando o julgamento, mas não volta, não fala, e isso é grave, irmão. Isso daí... pessoa, ela fica presa. A pessoa que não vive o luto, ela fica presa. Ela acha que a pessoa está viva, então ela fica conversando com a pessoa. Pastor, mas tem gente que tem pessoa que volta. Então não é a pessoa. São demônios que voltam, que vêm. Demônios que sabem, conhecem a outra pessoa que morreu. Muitas vezes eram demônios que atuavam na vida da outra pessoa. Mas eu não vou me estender, porque é outro assunto. Então, segunda fase, a negação da perda. É uma fase normal também, a pessoa fala assim, não é possível. Aconteceu comigo quando perdi minha mãe. Eu tomava café 4 vezes por semana na casa da minha mãe. À tarde, quando dava 3 horas, eu já tinha o rumo. Quando tinha tempo, eu ia direto. Eu passava na padaria, comprava um pão, comprava um negócio e ia para a casa da minha mãe. E aí, quando ela morreu, irmão, muitas vezes eu estava com a pastora, com a minha esposa, assim, estava na rua e tal, falei assim, vou dar uma passada na casa. Entendeu?
Então você ainda não caiu a ficha ainda, você ainda vive como se a pessoa estivesse viva. Mas é uma fase que você ainda não encarou a realidade totalmente. Então é uma fase, acontece, aí você fala, aí nessa hora você chora, você fala, puxa vida, não tem mais minha mãe para tomar um café. Minha mãe, falando, né, minha mãe era uma pessoa extremamente conselheira, muito da hora. Pensa numa pessoa da hora. Super sábia, quem conhecia minha mãe sabe, uma pessoa extremamente sábia, equilibrada, era uma intercessora, orava por mim, pela minha família, pelo meu ministério. Então foi uma grande perda em todos os sentidos. Mas amém. Eu sinto mesmo como se tivesse uma viagem e ela viajou e eu vou, depois a gente vai se encontrar, vai ser muito da hora. Então vem a terceira fase, confronto com a realidade. Terceira fase, que é como foi que isso aconteceu. Estou falando isso, irmão, para você entender que a orfandade ela se estabelece por causa do não cumprimento dessas fases, tá? Como isso foi que aconteceu? E aí a pessoa fala assim, não, realmente a pessoa não está mais, ela não posso mais contar com ela, não adianta fazer sessão espírita, né? E aí vem a quarta fase, que muitos aqui entram em profunda tristeza por causa dessas outras fases, e a pessoa começa a achar que não tem mais sentido viver. E nessa fase, irmãos, é uma fase perigosa que muitas pessoas entram em depressão, porque perderam. Tem pessoas, irmãos, que têm um sentimento de orfandade quando perde o emprego, quando perde um negócio que sonhou tanto, quando perde uma esposa, quando perde um filho. Eu estou dizendo aqui de perdas e morte que faz com que nós tenhamos atitudes enfermas. Não quero mais viver, porque isso aconteceu comigo, e aí vem a pergunta, onde estava Deus que deixou isso acontecer? Fala para o teu irmão assim, onde estava Deus? Fala para o teu irmão assim, ele estava no céu, comandando o universo e administrando Jesus, que estava na cruz, para que você não tivesse esse tipo de sentimento de rebelião. Fala para o teu irmão assim, quem é você para julgar a Deus? De quem é a vida? De quem é a vida? Pergunta para o teu irmão, de quem é a vida? Responde. Fala para o teu irmão assim, quem dá a vida? De quem é a vida? Ele deu. Ele pega. Louvado seja Ele. Davi, um filho ficou doente mortalmente, o filho dele, o primeiro, o filho que ele teve com Betseba num ato de adultério. E o menino caiu em uma enfermidade gravíssima. E enquanto o menino estava vivo, ele chorava, ele se rasgava as roupas, ele não sentou mais em cadeira, ele só ficou jogado no chão, pedindo para Deus, jejuando. E ele dizia assim, quem sabe Deus fica com dó de mim? Malandro, né? Quem sabe Deus fica com dó de mim? Desespero mesmo. E ele atende meu pedido. E Deus, irmãos, simplesmente resolveu não atender. O homem segundo o coração de Deus, presta atenção. E aí o filho morreu. E quando o filho morre, ele se levanta, toma banho, se lava, põe uma roupa nova e pede comida. Antes os servos chegaram e falaram assim, olha, a gente precisa falar um negócio para ele, mas como que nós vamos fazer? É perigoso ele ficar bravo, ele já está... A gente está vendo ele loucão aí, jogado no chão, chorando. E esse cara dá uma doida, ele faz uma maldade, né? Os caras morriam de medo. Que tem uns reis loucos, né? Os caras que chegavam e diziam, quer saber? Não gostei da sua cara. Pá.
Metia a espada, não era tiro, era a espada. Aí, falei assim, quem vai falar, né? Vou tirar 2 ou 1, né? Quem vai falar que o menino morreu? E aí, ele mesmo saca, ele fala assim, a Bíblia diz, percebendo que eles estavam cochichando entre si, fala assim, meu filho morreu, né? Sim, Senhor, seu filho acabou de morrer. Mais ou menos, né? Depende de como o senhor vai reagir, né? Aí ele falou assim, aí ele foi e fez tudo isso, tomou banho, né, pediu comida e tal, e os caras falaram assim, peraí, Senhor, nessa hora ele devia ter pegado os caras, né? Eu falei assim, mas peraí, o seu filho estava vivo, o senhor estava aí tudo lascado. Agora que ele morreu, o senhor põe uma roupa boa, tal. Aí ele falou assim, eu tentei de todas as formas, eu quis convencer Deus, mas ele não se convenceu. Então agora eu vou viver minha vida. Então é essa hora. Ele passou por todas essas frases, tudo naqueles dias. Ele passou pelo luto antes do filho morrer. Mó louco isso aqui. Aí entrou ele não entrou nessa fase de onde está Deus nisso tudo? Levantar a mão contra o céu e questionar Deus porque perdeu. Ele entra na 5ª fase, que é rendição. Nessa hora você fala assim, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o teu nome, eu confio completamente em Ti. Eu confio no Senhor, eu confio nas suas decisões. Isso é uma fase muito maravilhosa. Isso é maturidade. E aí vem a 6ª fase, que é a cicatrização. Depois de um tempo que a pessoa confiou em Deus, ela sabe que Deus está cuidando dela, está cuidando de quem morreu, né? A pessoa teve o destino dela, e agora essa pessoa ela fica em paz, e agora ela começa a ser consertada, cicatrizada, para de sangrar. Por um período sangra, por um período... Irmãos, a gente tem que estar preparado, viu, irmãos, para perder pessoas que nós amamos. Fala, ninguém está preparado. Então, a gente precisa se preparar da seguinte forma, saber que tudo que acontece nesse planeta, Deus é soberano. Deus é soberano. E pessoas que questionam Deus são pessoas tolas. Pessoas que não sabem o tamanho de Deus. Sabem que Ele é eterno e que nós somos também eternos. Para Deus, quando morre uma pessoa, irmão, dá para entender? Para Deus, quando morre uma pessoa, a pessoa não morreu? Ela passou de fase? É como está o seu filho dentro da barriga da tua mulher, está lá, ele é teu filho, já é teu filho, você já chama ele de teu filho, tua filha, e aí esse bebê nasce, para você, ele não morreu. Mas na verdade, o que aconteceu? Ele morreu para a barriga da mãe e agora está vivendo outra dimensão, que é a dimensão desse plano. E depois ele vai agora sair desse plano e ir para o plano da eternidade. Então, para Deus, Ele acompanha todos os planos e Ele tranquilo. Então, quando a gente fica mal com Deus, demonstra um sentimento de não ver Deus como aquele que é confiável, que é Pai. Então, a pessoa entra nessa fase. Jesus, pastor, mas então eu não posso chorar? Lógico, você pode chorar. Chora, vê sangrando, mas confia no Senhor. Jesus chorou, né, irmãos? Quando ficou sabendo que Lázaro morreu, chorou. Normal, faz parte. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles ficará quebrantado. Bom, irmãos, não dá tempo mais para eu continuar. Quem sabe eu continuo uma pregação aqui de domingo, mas eu vou falar os outros sintomas para vocês estarem sabendo. Distorções sexuais, pessoas que são afastadas do relacionamento com a família. Óbvio, né, irmãos? Pessoas que não foram ensinadas pelos pais. Quem tem que ensinar sobre sexualidade não é professor de escola, não é pessoal da rua, é pai e mãe. Então, a pessoa que não teve pai e mãe, que acompanhou, aprendeu o quê? Sozinho. E na minha época, quando eu era pequeno, os pais levavam os meninos para o prostíbulo. Agora imagine, irmão, o menino chegando num prostíbulo, nunca viu nada, não sabe o que é nada, e
É implantado no menino uma visão completamente errada do que é o casamento. Então você que aprendeu aí sobre sexualidade na rua, com filme pornográfico, sabe de uma coisa, era tudo mentira. A tua esposa não é uma prostituta. Você quer saber como tem que ser o marido? O marido tem que olhar para a esposa e lutar e fazer de tudo para ela ser feliz. E se você não conseguir ser feliz, não tem importância. A importância, a nossa função como homens, é transformar, fazer a mulher ser feliz. Fazer como que ela gosta, do jeito que ela gosta, na hora que ela quer. Agora, onde que nós aprendemos tudo errado? No mundo, o filme pornográfico, com Satanás, que adotou a gente quando na falta de um pai e de uma mãe, que deveria ter explicado direito sobre isso. E aí, meu irmão, o pastor Diogo falou aí também, homossexualismo e vício de sexo, pessoas que são viciadas e só pensam nisso, por quê? Porque tiveram uma formação errada. Então Deus está consertando, Ele está querendo agora que você volte, meu irmão, seja uma pessoa sábia, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que possa ter um discípulo, mulher, sem ficar olhando para a discípula com desejo. Porque não sei se você sabe, quando uma pessoa olha com desejo, a outra pessoa que está sendo olhada, ela percebe. E essa pessoa passa a não confiar mais. E você está deturpando o relacionamento de pastor, de discipulador. Tem caras que são tão podres, foram tão mal formados, que fazem isso com a própria filha, que olham para a própria filha com um olhar lascivo. Uma vez um cara me confessou isso, que ele observava a filha tomando banho. Ele espionava a filha tomando banho. O ponto que chega, irmãos, uma distorção. Essa distância dos pais com os filhos provoca coisas tão terríveis que você não imagina, irmão. Boa parte dos caras são pedófilos. São pessoas que foram massacrados na sua mentalidade. Foi provocado uma ferida na mente. Ah, pastor, você está falando que pedófilo é ferido? Irmãos, não estou passando pano para pedófilo. Todo mundo me conhece, sabe qual é que é. Pedófilo tem que arrebentar com o pedófilo. Mas eu estou falando assim, da onde surge esse tipo de coisa? Então, se você quer ter um filho, menino, que não seja pedófilo, que não seja boiola, que não seja abusador, que não seja espancador ou desrespeitador de esposa, você trata direito esse filho, ensina como amar as mulheres, como respeitar as mulheres. Se você não quer que sua filha seja uma doida, uma carente por qualquer um que apareça e ofereça uma migalha de afetividade, então dê afetividade suficiente para ela se sentir satisfeita. Não dá para mim falar aqui de tudo. Outro sintoma, relacionamentos superficiais. Pessoas que não conseguem ter relacionamento profundo com ninguém, não conseguem sentar numa mesa de restaurante. Vou falar uma coisa para você. Toda vez que você for no restaurante com a tua esposa, ou com a tua esposa, nunca senta de lado dela, senta de frente, viu? Eu vejo os casais vão sair para jogar, fica de lado assim. É mais romântico, você pode abrir. Não, irmão, você está lá para comer e para conversar. Não existe coisa mais valiosa no mundo do que olho no olho. Você vê as expressões do rosto da pessoa, a boca da pessoa, o sorriso da pessoa, as expressões da pessoa e dizer assim, olha, estou com você, estamos juntos. Então, um dos sintomas é isso, é distância. A maioria das mulheres reclamam para as... Irmãos, a maioria das mulheres reclamam para as líderes da nossa igreja é uma igreja de discipulado. Então, elas reclamam assim, eu amo muito meu marido, ele é um bom homem, é um servo de Deus, é trabalhador, fala toda coisa boa, mas quando começa a falar muito assim, já sabe que já... Mas...
quase 100% reclamam: meu marido não tem conexão emocional comigo. O camarada é assim com a esposa, é assim com os filhos, acha que trazendo presente, e quando separa, então, quando vai embora, quando divorcia, aí lascou. Aí fica enchendo o filho de presente só para poder compensar a negligência. É muita coisa, não dá. Outro sintoma, medo. Pessoa que manteve a distância é uma pessoa medrosa. Outro sintoma, e eu quero fechar com esse sintoma aqui, com esses dois sintomas: solidão e religiosidade. Pessoa que não tem uma noção correta, sã, de paternidade, são pessoas solitárias. Pessoas que fazem tudo sozinha, decidem tudo sozinha, não pede opinião para ninguém. Como eu falei, elas não têm sentimento de pertencimento, então elas não falam assim: meu, estamos juntos. E como ela não tem noção, é uma pessoa solitária, ela não tem noção de que tudo que ela faz vai influenciar tudo. Então, ela se sente só ela no mundo. Então ela faz coisas sem se importar com os outros. Ela não olha para em volta, ela olha só para si mesma. E homem, irmão, desculpa falar, mas entre homem e mulher, homem é craque nisso. Nós homens temos uma tendência muito grande de sermos egoístas. Se tivesse mulheres aqui, elas todas falarem assim: fala, Jeová! Agora, por que, irmãos? Por causa da nossa solidão. Nós gostamos nos sentimos os bonzão sozinhos, resolvendo as coisas. Não, irmãos, agora você tem uma família, você tem esposa, vai ter esposa, você tem já esposa, filhas, filhos, irmãos, discípulos, líderes. Toda decisão que você toma vai influenciar o todo. E última, tem muito aqui, culpa. Não dá. Vou falar de religiosidade. Fechando, essas pessoas distantes têm a tendência de ser religiosas. O que é o religioso? O religioso é aquela pessoa que tem um relacionamento com Deus. Ah, pastor, é com Deus, é um relacionamento com Deus. Mas é mediante coisas que ela faz. Quem entendeu o que eu acabei de falar? Então, para a pessoa, ela não vai direto a Deus. Ela fica buscando o tempo todo a aprovação fazendo coisas. Então ela fazia isso com o pai, tentava agradar o pai muitas vezes estava endemoniado, tratava mal. Então a pessoa tenta a aprovação de Deus, fazendo coisa, para ver se Deus aprova ela. Bobagem, porque Deus, Ele te ama independente do que você faz. Eu tenho uma tese, depois eu vou pregar sobre esse assunto, que Satanás, ele tinha esse sentimento. Ele é o pai da religiosidade. Ele era servo, ele era anjo, querubim, servo. Ele ficava o tempo todo lá, fazendo coisas. Ele era, na verdade, o inspetor de qualidade do céu. A Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição. Então, tudo que era criado passava por ele. É um cara que trabalhava muito, era um cara muito importante no céu. E a Bíblia diz assim: até que se encontrou iniquidade nele. E na multidão do seu comércio. O que é comércio? O que é comércio? Eu te dou, eu te pago, você me dá. Eu te dou, você paga. De repente ele vê o quê? Deus, a Trindade anunciando no céu: vamos criar um ser, que nós vamos trazer um ser para dentro da nossa Trindade, para dentro da nossa família. A Trindade se reuniu e falou assim: nós vamos colocar um ser criado dentro da minha família. O que Satanás pensou? Mano, eu sou o próximo da lista.
Eu sou o cara. Lógico. Vai chamar quem? Vai chamar quem? O Rafael? O Miguel? O cara vira e mexe e dá uns Miguel, né? Vai chamar quem? Eu. Porque eu faço coisas. Eu faço coisas e ele vai me dar um salário. E agora a recompensa minha vai ser me levar para dentro da família dele. Ele não se contentou com a posição de servo, que para isso que ele foi criado. E aí quando ele viu que um ser tinha sido criado e começou a ser chamado de filho. Irmão, se você olhar para a Bíblia inteira, você vai ver essa mesma história sendo contada de várias formas. Caim e Abel, primeiro assassinato. Um fez aquilo que achava legal, o outro fez aquilo que o pai queria. José, 11 filhos, saindo, voltando de uniforme cinza, chegando em casa, tudo empoeirado, lascado, cansado. Quem eles dão de cara? Com José, vestido com roupa da Lacoste. Bonitão. E ainda falando assim, e não fez? E não fez? Não fez? Nada. O dia inteiro. Vamos matar esse cara. Vamos matar esse cara. Não, esse cara tem que morrer, tem que morrer. E ainda para completar, o menino fala assim, eu tive um sonho. Conta esse sonho aí, lá vem o sonhador. Eu sonhei que eu tinha, 11 estrelas, tudo se curvava diante de mim, nós, inclusive a mamãe e o papai vai se curvar diante de você? Que legal. Vai morrer. Não. É que não era plano de Deus, mas o bicho... Aí você vai ver na Bíblia inteira, irmãos, histórias de gente que tenta fazer coisa para aprovar, para pegar a aprovação do pai. A própria história que nós estamos contando é isso. Vemos alguém que saiu, que pegou tudo do pai, pegou a herança, e quando ele volta, ele diz assim, olha pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, então me emprega como servo. O pai falou, não, você é meu filho. E aí o irmão, olha só, o Satanás, fala assim, nunca me deu nada, nunca me deu um churrasco. Dá para entender, queridos? Que na tua célula, no teu G12, presta atenção que eu vou falar, no seu G12 vai sempre chegar um demônio para falar assim, tá vendo? Chamou o Diogo para pregar, mas não chamou você. Falou, citou, mas não citou você. Falou não sei o que lá, deu presente, lembrou do aniversário de fulano, mas não lembrou de você. Então presta atenção, irmão, presta atenção. Você está sendo provado em saber que Deus te ama. Papai te ama, fala assim, papai te ama. Independente do que você fizer. Porque o padrão que Deus usou para chamar o homem para fazer parte da família dele. E é mesmo, irmão. Nós somos a 4ª pessoa da Trindade. Não, pastor, Jesus é a 3ª pessoa da Trindade. Agora, ninguém vem ao Pai senão... Então, através de Jesus, nós entramos para a família de Jesus. Porque somos agora a feitura dele, ou seja, somos agora a cópia de Jesus. Jesus copy. Cópia de Jesus. E entramos agora para a família dele. E tem um ser humano no céu agora. Você já pensou nisso, que tem um ser humano no céu? Um ser humano que não era ser humano, ele era filho só, na Trindade era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí esse Deus vem aqui, se transforma em homem, 33 anos vive aqui, morre assassinado violentamente, ressuscita, se apresenta para um monte de ser humano, com um corpo físico, as pessoas tocam no corpo dele, e lá no céu, e ele sobe dessa forma, ou seja, tem um ser humano no céu, preparando lugar para seres humanos. Só um ser
humano poderia preparar lugar para seres humanos. Por isso que ele derramou o sangue, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, nós recebemos transfusão. E nos tornamos filhos de Deus. E esse espírito de adoção que Jesus veio aqui explicar, pela qual nós clamamos Abba Pai. Eu estava orando pelos irmãos, e o Senhor me colocava um clamor na minha boca, Abba, Abba, Abba Pai, Abba Pai. E eu me senti, na hora que eu estava orando, eu me sentia como se eu fosse uma criança mesmo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. É como se você fosse uma criança me dizendo assim, papaizinho, papaizinho. Queria chamar todos aqueles que entendem esse projeto de Deus, de uma família de filhos. O apóstolo Paulo fala assim, ele faz uma crítica para a igreja no começo. Ele escreve algumas coisas que ele faz uma crítica ao que estava acontecendo. Ele fala, vocês têm muito mestres, né? Vocês se encheram de mestres. O que não faltava em Israel era rabi. Um melhor do que o outro, rabino. Um professor melhor que o outro sobre Bíblia. Ele fala assim, mas falta para vocês pais, né? O mundo necessita de presbíteros, irmãos. Sabe o que é presbítero? Anciãos, pais, pessoas que têm experiência, que têm rosto de pedra, que se levantam para se colocar entre a malignidade no meio, intercessores, que oram. Se alguém enfermo entre vós, chame um presbítero. Tem alguém com problema? Chame alguém que vai assumir a lacuna deixada pelo pai. Porque essa era a obrigação do pai, orar pelo filho, expulsar demônio, curar. Mas como os pais negligenciaram, então Deus levantou você agora como pai desse planeta. Da sua geração você é o pai. Hein, Manuel? Não é assim? Quando você estava lá trabalhando na casa de recuperação, você chegava lá, vinha esse sentimento. Esses senhorzinhos aqui, vontade de abraçar, vontade de acolher, vontade de levar para casa. Por quê? Porque é esse o sentimento que vem em nós. Então, quem quer ser pai, vem aqui à frente. Vou orar por você.